A virada aconteceu quando ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Nem os amigos mais próximos, nem a família, nem ele mesmo. Tudo dizia que não havia mais saída. Os dias se arrastavam como se o tempo tivesse perdido o sentido. As noites eram longas, silenciosas e cheias de perguntas sem resposta. Talvez você conheça bem esse sentimento. Aquele momento em que o coração se cansa de esperar. Quando a fé parece pequena demais diante de problemas grandes demais. Mas foi exatamente nesse cenário, quando ninguém acreditava, que a virada começou, e quase ninguém percebeu. Capítulo 1. Quando tudo parece perdido. Ele acordava todas as manhãs com o mesmo peso no peito. Antes mesmo de abrir os olhos, já sentia o cansaço da vida. Não era apenas um problema, eram vários, um se acumulando sobre o outro, como ondas que não davam tempo de respirar. As contas atrasadas, a saúde frágil, a família dividida, o sonho esquecido. As pessoas olhavam para ele com pena. Algumas com julgamento, outras com indiferença. E aos poucos começaram a dizer frases que machucam mais do que qualquer dor física. Já era, não tem mais jeito, você precisa aceitar, isso não vai mudar. E ele quase acreditou. Porque quando todo mundo ao seu redor deixa de acreditar, a dúvida começa a morar dentro da gente. Capítulo 2. O silêncio de Deus. Talvez o momento mais difícil não seja o sofrimento, mas o silêncio. Ele orava como conseguia, às vezes com palavras, às vezes apenas com lágrimas. Mas o céu parecia fechado, nenhuma resposta clara, nenhum sinal visível, e isso gerava uma pergunta perigosa. Será que Deus se esqueceu de mim? Essa pergunta não nasce da falta de fé, ela nasce da dor. E mesmo assim, algo dentro dele se recusava a desistir completamente. Era fraco, quase imperceptível, mas ainda estava ali, uma chama pequena, que insistia em não se apagar. Capítulo 3. Quando a esperança fica invisível. O problema da esperança é que, muitas vezes, ela não faz barulho. Ela não anuncia quando chega. Ela não grita. Enquanto o desespero se impõe, a esperança sussurra. E naquele momento, tudo ao redor dizia que não havia mais motivo para esperar. Os médicos não acreditavam. Os amigos não apostavam mais. A família já falava em fim. Mas o que ninguém sabia é que Deus trabalha melhor quando ninguém está olhando. A virada não começa no palco. Ela começa nos bastidores. Capítulo 4. O dia comum que escondia um milagre. Era uma manhã comum. Nada de extraordinário. O sol nasceu como em qualquer outro dia. As pessoas seguiram suas rotinas. O mundo não parou, mas algo invisível estava acontecendo. Enquanto ele se preparava para enfrentar mais um dia difícil, Deus já havia se movido. É assim que o céu funciona. Quando achamos que tudo está parado, Deus está organizando detalhes que ainda não conseguimos ver. A virada não vem com aviso prévio, ela chega quando menos se espera. Capítulo 5. O momento em que tudo muda. Foi uma ligação, uma conversa, uma oportunidade improvável, algo que dias antes parecia impossível. A notícia não veio com fogos, veio com silêncio e surpresa. Ele precisou ouvir 2 vezes para ter certeza de que não estava imaginando. O coração acelerou, as mãos tremeram. Era real. Aquilo que ninguém acreditava começava a acontecer. Capítulo 6. A fé que sobreviveu. Não foi a fé forte que trouxe a virada. Foi a fé persistente. Aquela que continua mesmo cansada, mesmo machucada, mesmo cheia de dúvidas. Deus não espera a perfeição. Ele honra a permanência.
Quando tudo dizia desista, ele permaneceu. Quando tudo dizia acabou, ele continuou orando. E isso foi suficiente. Capítulo 7. O impacto da virada. As pessoas começaram a se surpreender. Aquilo não era impossível. Como isso aconteceu? Eu não acreditava. E ele apenas sorria, porque quem vive o impossível sabe, não foi sorte, não foi coincidência, foi Deus. A mesma mão que sustentou no vale, agora conduzia no recomeço. Capítulo 8. O propósito por trás da dor. Nada foi em vão. Cada lágrima, cada noite difícil, cada silêncio, tudo construiu algo maior. Deus não desperdiça dor. Ele transforma. O que parecia atraso era preparação. O que parecia abandono era cuidado silencioso. E a virada não era apenas sobre mudar a situação, era sobre mudar o coração. Capítulo 9. Para quem está ouvindo agora. Se você está ouvindo essa história e sente que ela parece com a sua, não é por acaso. Talvez você esteja exatamente no ponto em que ninguém acredita mais, nem você. Mas deixa eu te dizer algo importante. É nesse ponto que Deus costuma agir. Quando as portas humanas se fecham, o céu começa a se mover. A virada não depende da opinião das pessoas, depende da fidelidade de Deus. Capítulo 10. A promessa final. A manhã que parecia comum se tornou inesquecível. A virada aconteceu, não quando todos acreditavam, mas quando ninguém mais esperava. E se Deus fez naquela história, Ele pode fazer na sua. Continue, permaneça, confie, porque o que hoje parece fim pode ser apenas o silêncio antes da maior virada da sua vida. A virada aconteceu quando ninguém acreditava, mas Deus nunca deixou de acreditar em você.